Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. E hoje a gente vai dar continuidade nessa quinta-feira ao colesterol. Segundo episódio, né? É uma minissérie mais curtinha, não é igual ao autismo, não, o TEA. Mas eu não vou conseguir ainda terminar hoje porque tem muita coisa para falar para vocês, tá ok? Então, a semana passada, né, anterior aula, nós falamos sobre a história do colesterol, assim, como nós estamos sendo enganados e sendo manipulados para poder chegar àquela conclusão de que o colesterol é prejudicial e na verdade não é. Então, ali a gente contou um pouquinho da história, a evolução dos estudos que levaram aos médicos a acreditarem que o colesterol não é saudável e é justamente o contrário. Então, se não assistiu, assista. E aproveita, dá um like, compartilhe para todo mundo, tá bom? Hoje a gente vai falar os benefícios do colesterol. Tá? A gente falou um pouco da história, hoje todos os benefícios. Mas tem tantos benefícios, se eu falar tudo de verdade, eu acho que eu fico até amanhã de manhã sem parar. É muita coisa boa que o colesterol faz pra gente, por isso que a gente tem que tomar cuidado e não tomar medicamento para baixar o colesterol. Temos que saber se ele é bom ou não, tá? Então a gente vai contar bastantes informações fundamentais para você decidir se você realmente continue tomando estatina ou não, tá? Então a gente vai falar sobre colesterol, então a gente tem que falar sobre as gorduras, tá? Gordura saturada e o colesterol, tá? Tem bastante informação hoje. Gordura saturada e colesterol estão presentes na bioquímica e fisiologia humana. Então, é fato que se torna essencial para a saúde. Não tem como você eliminar o colesterol da sua vida. Tá? Em caso da deficiência nutricional, né, não como colesterol, vou fazer uma restrição, né, de caloria, não vou comer mais gordura, vou cortar 100% a gordura. Dessa forma, o corpo vai começar a produzir de forma endógena a partir de outros nutrientes. O colesterol é tão importante, que o corpo não delega a função da dieta alimentar. Quer dizer, ele é tão importante que ele não espera você comer. Ele produz, é o fígado que produz, ok? Então, fique ciente que o colesterol sempre vai te favorecer. Então, esse colesterol participa de inúmeras reações orgânicas, incluindo a estruturação, né, os fluidos e permeabilidade das membranas celulares, que dá a resistência, o que mantém a gente vivo, tá? Plasticidade cerebral, a sua cognição, a tua memória, tudo dependendo do seu colesterol, tá? Proteção e comunicação dos nervos, então a troca e a velocidade de comunicação entre os nervos também está relacionada ao colesterol, tá? Formação de hormônios, exatamente. Os hormônios são dependentes do colesterol. E síntese de ácidos biliares. Se você está tendo um desequilíbrio, cálculo biliar, às vezes pode ser por causa dessas alterações do colesterol. Tá bom? Transporte de vitaminas, além de prevenir o surgimento de doenças neurodegenerativas, transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão e tendências suicidas. Tá? Então, olha como participa o colesterol em tantas funções essenciais e vitais para a gente. Então, portanto, essa hipótese de que a gordura saturada e o colesterol são prejudiciais à saúde é infundada, é uma mentira. Tá? O que exige compreender sua real importância. Eles querem justamente eliminar o que nos torna saudável para deixar a gente sempre dependente de alguma coisa. Vocês sabem o que, tá? Cientificamente é comprovado que a deficiência dessas moléculas provoca deficiências metabólicas e desequilíbrio homeopático, comprometendo de forma significativa a saúde e o bem-estar. Então, quanto mais baixo o nível de colesterol, maior o risco de vida, tá bom? Então, lipídios são moléculas orgânicas. Essa é a confusão que até cardiologista tem. Eles acham que colesterol é gordura e gordura é colesterol. Não é bem assim, tá? Então, lipídios são moléculas orgânicas gordurosas, serosas, tá? Que correspondem principalmente aos triglicéridos, que são constituídos basicamente de 3 ácidos graxos, tá? Individualmente unidos, tá? Por uma ligação extra mais uma estrutura de glicerina, triglicerol, tá? Esses lipídios são caracterizados por sua pobre solubilidade em água e efetiva solubilidade em solventes orgânicos. Então, o colesterol é solvente orgânico, é solúvel em isso. Tá? Então, o colesterol é o principal éster dos tecidos animais. Ele representa uma classe única de lipídios ligados a proteínas, sendo com isso também classificado como lipoproteína. Então, a gente vai saber o que é lipoproteína.
HDL e LDL são lipoproteínas. Então, elas são divididas em dois grupos, as de alta densidade, são os HDL, que supostamente são as boas, e as de baixa densidade, supostamente as más, que na verdade não é assim, tá? Ambas são fundamentais para a integridade e estrutura e função do cérebro, garantindo sua saúde mental. Então, se você quer ter boa memória, cognição e plasticidade cerebral, mantenha o seu colesterol alto, nunca baixo. Gorduras saturadas. Enquanto as gorduras saturadas apresentam átomos de carbono ligados a um número máximo de moléculas de hidrogênio, quer dizer, está tudo saturado, ligado, em contrapartida, as insaturadas têm hastes que estão soltas, e essa que é a não saudável. Justamente o contrário que eles dizem. Eles dizem que a saturada é prejudicial e a insaturada não. E na verdade não é bem assim, tá? O grau de saturação vai determinar se a gordura é sólida ou líquida. Então, quanto mais saturada a gordura, mais sólida. Quanto mais insaturada, mais líquida. Em temperaturas ambientes. Quanto maior o número de ligações duplas da cadeia de carbono, maior será a sua flexibilidade e fluidez. Tá? Então existe um grande equívoco nutricional que classifica as gorduras de origem animal como saturadas e as de origem vegetal como insaturadas. Não, as duas são idênticas, tá? Então na realidade, todos os alimentos compostos de gordura, sejam de origem vegetal ou animal, não importa, sem exceção, eles apresentam os três tipos de gordura: saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. Então, tanto vegetal quanto animal, tá? Então também não procede que dizer assim, é impossível você consumir uma gordura insaturada sem estar presente a saturada. Não tem como, não dá para desmembrar, tá? Ou vice-versa. Alimentos naturais, o conceito é estabelecido de que a gordura saturada é sinônimo de alimento animal e a insaturada de alimento vegetal. Não, ambas têm saturadas e insaturadas. Então não procede, pois todos os alimentos que contêm gordura de origem animal ou vegetal contam com os três tipos de gordura naturais, tá? Então não é, eu vou comer gordura vegetal que é mais saudável que animal. Quem disse? Nem sempre, tá? Se for, então, transesterificada, você pode ter certeza, essa é tóxica. Importância endócrina. Agora vamos falar da parte endócrina, da parte hormonal nas gorduras saturadas do colesterol. Olha quanta coisa importante que vocês vão ter hoje aqui, quanta informação necessária para vocês perceberem o quão é saudável o colesterol. A questão é que o organismo humano depende das gorduras saturadas e do colesterol para funcionar corretamente. Uma dessas provas é o leite materno, tá? O leite materno, para você ter uma ideia, 70% do leite é gordura, sendo que 52% dessa gordura é saturada. E o leite materno é considerado o melhor leite, o melhor alimento do mundo, tá? Então, olha a quantidade de gordura e a quantidade saturada que está presente nesse leite materno. O colesterol e a gordura saturadas são necessárias para o crescimento e o desenvolvimento dos bebês e crianças, especialmente na parte cerebral. Então, se você tirar esse leite materno e substituir por fórmulas infantis, não vai ter essas gorduras saudáveis, que é essencial para o desenvolvimento cerebral dos seus filhos, tá? Então, todas as células das membranas requerem uma substância imprescindível para a estrutura e funcionalidade das membranas celulares. Sua deficiência pode afetar negativamente a saúde do cérebro, afetar os níveis hormonais, aumentar o risco de doenças cardíacas, exatamente, quanto menor o colesterol, maior o risco de doenças cardíacas, entre tantos outros fatores. Constituem a estrutura da mielina do seu cérebro, dos nervos, tá? Então toda a banha de mielina, né, está constituída por colesterol e são essenciais para a proteção e a condução dos impulsos nervosos, especialmente das sinapses. Então quanto mais rápida a sinapse, quanto mais colesterol, maior a velocidade de troca sináptica. Então seu cérebro fica muito mais ávido, mais inteligente, mais responsivo a qualquer estímulo. Quanto mais baixo o colesterol, maior letargia, maior dificuldade de raciocínio. Tá? Assistem várias vezes esse vídeo porque vai ter muita informação e quanto mais vocês assistirem, mais vocês vão pegar informações preciosas para vocês. Tá? São necessários para a síntese de ácidos biliares, para fazer a vesícula biliar, ela tem ácidos biliares, né? É aquele suco gástrico ali, a bile, né? Então, que atuam na digestão das gorduras. Então, sem bile, não tem absorção de gorduras. É um detergente de absorção de gordura.
depende do colesterol, que facilitam sua absorção, assim como a produção de muitos hormônios e substâncias cofatores dos hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais, tá? Então, sua testosterona, sua progesterona, seu estradiol, seu sulfato de ideia, seu cortisol, sua aldosterona, tudo depende do nível de colesterol no seu sangue. Se você tem colesterol baixo, você vai deixar de produzir hormônios muito vitais. Para você ter uma ideia, o cortisol, se você não vive 48 horas sem o cortisol, é o hormônio da ação e reação, luta e defesa, fundamental para executar as atividades rotineiras. Imagina você sem colesterol. Você vai ter baixa produção de cortisol. Entra numa fadiga adrenal, um burnout, síndrome de burnout. Tá? As vitaminas são micronutrientes vitais. Eu já ouvi médico falar que a gente não precisa tomar vitamina porque o corpo produz. Isso é incrível, mas é verdade, eu já escutei isso. As vitaminas são micronutrientes vitais que não podem ser sintetizados endogenamente, né, pelo organismo, sendo obtidas principalmente por meio da dieta. Então, se você não suplementar a vitamina, também vai ter deficiência. Agora, quem que depende da absorção das vitaminas? O colesterol, principalmente a vitamina D. Tá? São substâncias classificadas como solúveis em água, as hidrossolúveis, ou lipossolúveis, aqui são solúveis em gordura. Então, para a sua solubilidade e dispersão, essas vitaminas dependem das vitaminas, né, do colesterol, que vai melhorar a função vital da sua visão, da coagulação, imunológico, da defesa do seu organismo. Olha quantos fatores o colesterol é importante para você. Se você ainda está pensando em baixar ele, não faça isso. As gorduras saturadas também auxiliam na absorção dos minerais, como o cálcio. Evitar a osteopenia e osteoporose vai depender do seu colesterol também, porque essas gorduras vão ajudar na absorção do cálcio, um mineral importante para os ossos. Sabendo que 90% dos ossos é proteica e somente 10% é mineral. O cálcio não é o mais importante dos ossos, mas se não tem colesterol, nem isso você vai ter. Tá? E na conversão do caroteno em vitamina A. Até isso, vitamina A vai depender também, tá, do colesterol, das gorduras saturadas. Também na atividade antiviral, como o ácido cáprico, tá, que é muito importante, caprílico, desculpa, tá, sendo um importante combustível para o cérebro. Capaz de promover saciedade, além de modular a regulação genética e também contribuir para a prevenção de câncer. Tem um estudo, não muito recente, tá, onde um cientista prova que quanto mais baixo o nível de colesterol, maior chance de você contrair câncer. E um paciente oncológico com tratamento de câncer, se tem um nível de colesterol baixo, ele não consegue recuperar sua saúde. Tá? O colesterol colabora para a reparação das células, agindo como antioxidante preventivo. Na verdade, o colesterol é o maior antioxidante que o corpo produz para te proteger. Não baixe ele. Outro fator importante é que, erroneamente, denominado mau colesterol, o LDL, lembra que todo mundo fala, o HDL tem que ser alto, mas o LDL tem que ser baixo. Tem cardiologista que pede para o LDL ser abaixo de 80. Eu tenho pena de quem tem um colesterol LDL abaixo de 80. Não pode. Tá? Também participa do sistema imune, aderindo e inativando todos os tipos de micro-organismos no seu metabolismo. Quer ter uma imunidade alta? Evitar sempre gripe, resfriado? Mantenha o LDL mais elevado. Tá? LDL também é protetivo, inclusive contra as células cancerígenas. Não sou eu que estou falando, tem muitos estudos, tá? Estudos científicos sem conflito de interesse, tá? Porque com conflito de interesse você sabe que é um interesse comercial, tá? Tem muitos artigos citados. Uma das razões é que muitos tipos de cânceres são causados por virose, sendo o LDL um protetor do organismo contra vírus. Agora, qual é a função da gordura no cérebro? Como nas demais membranas, o colesterol e as gorduras também participam da formação do cérebro, contribuindo com a quantidade de memória, da memória e das funções neurológicas. Quer ter uma boa memória, quer evitar Alzheimer? Mantenha o seu colesterol alto. Tá? Suas deficiências no plasma e no cérebro estão associadas às doenças neurodegenerativas. Agora a parte hormonal. Todos os hormônios esteroidais, isso é uma cascata hormonal, né? Do colesterol vem a pregnenolona e da pregnenolona vem todas as partes hormonais. Colesterol, testosterona, aldosterona, cortisol, DEA, estriol, estrona, estradiol, progesterona. Mas tudo depende do nível de colesterol no seu sangue.
Diretamente associado ao funcionamento do sistema endócrino, o metabolismo do colesterol é o precursor da enzima citocromo P450, que inicia a síntese dos hormônios esteroidais. Sem colesterol, não há hormônio no seu corpo. Você começa a reduzir a sua vitalidade e envelhecimento. Tá? Quer o anti-age, rejuvenescimento? Mantenha o colesterol alto. Tá? Todos os hormônios esteroides são metabolicamente sintetizados a partir do colesterol, a não ser a vitamina D, que é um pouquinho diferente, mas que depende do colesterol para ter vitamina D no corpo. Então, a síntese dos hormônios, a partir do colesterol, ocorre em células endócrinas, né, das glândulas, especializadas e encontradas nas glândulas adrenais, né, para produzir cortisol, aldosterona, né, os ovários, então, a mulher, se tem uma boa ovulação ou não, né, se quer engravidar ou não, o nível de colesterol vai também determinar isso. E testículos, o homem que quer ter uma boa testosterona, mantenha colesterol mais elevado, tá? Sendo liberados na corrente sanguínea sempre que necessário. Eles agem no desenvolvimento do feto também, nas crianças, tá? Nos bebês, com um importante papel na formação dos sistemas respiratórios, cardiovascular e nervoso, além de desempenhar um papel chave na estrutura de comunicação, mediação e regulação das diversas funções e processos que ocorrem no interior das células e tecidos. Olha quão importante é. Tá? Agora, a vitamina D é uma reação fotoquímica induzida pela radiação ultravioleta na pele exposta à luz solar. Então, o que acontece? Se você tem colesterol, o sol quando bater na sua pele, né, o UVB, não o UVA, tá, que é das 10 da manhã às 2 da tarde, então o sol é para tomar antes das 10 da manhã não serve, depois das 2 da tarde também não serve. Então a incidência de UVB é nesse foco das 10 às 2 da tarde. Então quanto mais apino, mais reto o sol tiver, mais vitamina você vai produzir. Então a UVB vai bater na sua pele e vai converter o colesterol em vitamina D. Então se você tem baixo colesterol, você tem baixa produção de vitamina D. E a taxa de colesterol na gestação? Olha que interessante você gestante. A maioria das mulheres grávidas apresentam um nível de colesterol total elevado, acima de 200. Tá? No entanto, não se deve tratar durante a gravidez como hipercolesterolemia, já que não existem parâmetros normais para essa condição. A relação entre os níveis de colesterol e saúde mental pós-parto conclui em vários estudos que mulheres nesse período com níveis mais baixos de colesterol sanguíneo demonstraram maior risco de ansiedade, depressão, fadiga e distúrbio de humor. Tá? Portanto, medir níveis de colesterol no pós-parto pode ser necessário para que permitamos identificar o potencial risco de manifestações de distúrbios de comportamento. Às vezes, depressão pós-parto também está relacionado a isso. Tá? Então, não é só falta de progesterona, né? Pode ser deficiência também de colesterol. E no desenvolvimento dos nossos filhos infantil? É evidente que os alimentos ricos em gorduras naturais são importantes para o desempenho de diversos processos metabólicos. Tá? Esse fato é comprovado, tá? Pela composição dos alimentos mais saudáveis, como por exemplo o leite materno. 70% do leite é gordura saturada, sendo que 52% dessa gordura saturada é, né, colesterol, tá? Sendo que 50% é saturada. Apresenta mais concentração, é uma concentração mais alta, né, de colesterol, além de ser o principal fonte de energia e desenvolvimento infantil. Ele fornece à sua criança ácidos graxos essenciais, vitaminas, lipoproteínas, vitaminas lipossolúveis A, D, E e K e ômega 3. Precisa muito dessas gorduras para a gente ter um bom desenvolvimento cerebral nos nossos filhos. Está relacionado com o aprendizado na escola, com a memória. Não só de criança, não, adulto também. Tá? Conforme já mencionado, tanto as gorduras saudáveis como o colesterol são necessários para o desenvolvimento dos bebês e crianças, principalmente da parte cerebral. O colesterol é essencial para o desenvolvimento das funções cerebrais normais, tá? Incluindo plasticidade, sinalização sináptica e aprendizado em memória. Distúrbios de desregulação dos níveis desse colesterol, da síntese desse metabolismo, né, podem causar várias consequências
significativas associadas às doenças degenerativas que afetam principalmente a memória. Lembra do TEA? Transtorno do espectro autista? Então, eu vou falar mais para frente. Também o idoso, tá? A doença de Alzheimer está muito relacionado, claro, falta de vitamina B12, falta de ômega 3, falta de uma intoxicação, pode ser por metais tóxicos, mas está relacionado com a deficiência de colesterol. Então, idosos que fazem uso de estatina vão ter chance muito grande de ter Alzheimer provocado pelo nível baixo de colesterol, tá bom? E também sobre relação do transtorno, uma dica muito importante. É possível melhorar muito o quadro de doença, né, de Alzheimer, com ingestão de óleo de coco, tá? Rico em gordura saturada, tá? Auxilia também na perda de peso. O óleo de coco é extraordinário, tá? E na manutenção da saúde. O óleo de coco contém no mínimo 86% de gordura saturada. E tem muitos profissionais crucificando o óleo de coco como vilão. E não, o óleo de coco é extraordinário. Faça o teste você mesmo. Consuma 3 colheres de sopa no dia durante 15 dias. Você vai ver a quantidade e a qualidade da sua memória, como vai desenvolver e ser estimulado. Tá? No TEA, transtorno do espectro autista, importantes pesquisas, não sei o que estou falando, tá? Indicam que defeitos no metabolismo do colesterol podem ser a resposta para alguns casos de autismo. Níveis baixos de colesterol estão relacionados a baixos níveis de estrogênio e cortisol, podendo ser responsável pelo aparecimento do autismo em algumas crianças. Tá? E o colesterol também demonstra afinidade com o receptor de ocitocina, que, quando ausentes, causam deficiência no reconhecimento social, obesidade e falta de controle da temperatura corporal. Depois disso, acredito que você ainda não vai pensar 2 vezes em parar esse remédio se você estiver tomando, tá? A falta de luz solar também está relacionado com o autismo, porque está relacionado com a vitamina D, que está relacionado com o colesterol. Baixos níveis também lipídicos causam depressão e tendências suicidas. Tá? Então, pacientes suicidas, né, deprimidos, apresentam um nível menor de colesterol total, baixo LDL, triglicerídeos no organismo. Então, todos os níveis de gorduras estão baixos. Quanto mais baixo, maior chance de depressão. Tá? E a síndrome do ovário policístico? Muitas mulheres têm. É uma das causas associadas à alta prevalência, sendo responsável por 80% das ocorrências do caso. E qual é a principal causa de síndrome do ovário policístico? Também deficiência de vitamina D. Não somente pela falta de sol, mas também pela falta, às vezes, do colesterol, que não consegue fazer a UVB converter vitamina D no organismo. Tá? Conclusão dessa semana. O colesterol e as gorduras saudáveis são importantes, componentes das membranas celulares essenciais para a performance bioquímica fisiológica do seu organismo. Trata-se, portanto, de componentes vitais obtidos a partir de uma dieta saudável, principalmente quando são de origem natural ou minimamente processados. Tá? Claro que depois a gente vai entrar sobre se o meu colesterol é inflamado ou não é. A gente vai fazer isso para a semana que vem, ok? Mas assistam a aula anterior, assistam novamente essa aula, dão um like, enviam para quem vocês puderem, principalmente aquelas pessoas que realmente faziam uso de estatina, e aí vocês vão perceber como é necessário manter um nível de colesterol mais elevado, não baixe. A gente tem outras formas de corrigir o colesterol, mas ele é fundamental. Tem muitas outras coisas que eu poderia estar passando para vocês hoje aqui, mas o tempo é curto. Semana que vem eu volto com mais informações para vocês. Uma excelente semana. Até lá.